miércoles 18 de outubro del año 2023, el título de la predicación yo puse como el título del próprio versículo, não? O título não, uma parte do versículo que se encontra em 1 Juan, capítulo de número 4. Primeiro Evangelho de Juan, capítulo de número 4. Porque Juan escreveu bastante coisa também, não? Ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, ele escreveu o Evangelho de Juan, não? Escreveu bastante coisas. Coisas não, bastante parte da Bíblia, não? Porque coisas que são coisas, não? Não se deve falar coisas, tá bem? Quando uno está predicando, a los predicadores, não se deve falar coisa. Porque o que é uma coisa? Coisa é algo indefinido. Qualquer coisa é uma coisa, não? Então, o coisa. Vê que os predicadores falam, ou seja, para genar, não? É melhor dar glória a Deus, não? Dar glória a Deus, dar glória a Deus, para poder quedar chenando no espaço. Se vê quando o tipo não tem tanto conteúdo, não? Para quedar chenando, queda sempre com um vício de linguagem, falando, não? Ou então você... bueno, igual isso é normal, primeiramente, eu também já fui assim, não? Até que uno se acostuma e uno vai... Não? Não, esse prediquei outro dia, não? Esse prediquei. Não, carta. 1 Juan é carta. Já disse que Juan escreveu o Apocalipse, escreveu 3 cartas e ele é Evangelho, 5 livros na Bíblia. 1 Juan, capítulo 4. 1 Juan. É a primeira carta. É título do capítulo qual é? Mira, não, em minha Bíblia. Mira, e acá ele é espírito de verdade, ele é espírito de erro. Tem acá nessa Bíblia, vê essa cara? O título eu vou sacar de uma parte do versículo. O título eu pus como provar os espíritos. Temos que provar os espíritos, não? Entender o que é espírito acá, porque espírito é a palavra pneuma, que quer dizer aire, não? Por isso, o neumonólogo, acá habla neumonólogo, com N, não? Se escreve com ela, pero certo é pneumólogo, porque pneuma, a palavra é pneuma, que vem de grego, que quer dizer aire, por isso o pulmão que tem aire, essa palavra vem de grego. Em português, inclusive, é pneumonia, por exemplo, ou pneumólogo. Tem outro nome aí, pero é pneuma, ou seja, tem la P, não? La P muda. Acá no espanhol se vê que sacaram, não? Por aí no espanhol antigo tinha, não sei, porque é uma palavra que vem de grego, não? Mira, e acá nessa Bíblia Reina Valera está Vivamos em Espírito, como título. Bueno, o título da Bíblia às vezes molesta, porque condiciona, pero nesse caso não está molestando, está falando muito bem, não? Temos que ter em conta que os títulos da Bíblia não é sagrado, foi añadido por el homem para poder dar entendimento a esse fragmento de texto, para poder fragmentar. E a Bíblia está fragmentada também em capítulos e versículos, e muitas delas vezes está erroneamente fragmentado. O que passa é que isso foi feito no ano mais ou menos depois de 1500, não? Inclusive, se vocês agarram a Bíblia del Osso, há algumas versões que têm capítulos, não tem versículos, não? Ou os versículos estão aí muito chiquititos. Tá bueno, não? Se não for os capítulos, o versículo, que seria de nós outros para encontrar, não? Evangelho de Juan, pero em qual parte? Aí teríamos que, não? Seria difícil. Tá bueno, os capítulos, os versículos estão muito buenos para ubicarmos no texto, pero temos que ler o texto como o todo. Por isso eu sempre digo, não podemos agarrar uma partezita da Bíblia e sacar de seu contexto. Por exemplo, um exemplo clássico é Eclesiastes, capítulo número 11, que os últimos versículos entram no capítulo 12.
expressando a mesma ideia, não cambia, não cambia. Às vezes sim há um câmbio de direção na mensagem, pero nesse caso não. Bueno, então se vamos a ler versículo número 4, capítulo número 4, a partir do versículo número 1. Amados, não creais a todo espírito. E nesse caso, o espírito não está se referindo ao Espírito de Deus, está se referindo a espírito, a um ânimo, a l'ânima, não? Que também vem de grego essa palavra, que é la gana, é o alento que uno tiene, la gana que uno tiene de dizer algo, de hablar, não? Isso é o Espírito. Não creis a todo Espírito. Se no probar os Espíritos, se são de Deus, não está falando acá que aí, não está falando de um reino espiritual que hay vários espíritos, o diabo, o Espírito Santo. Não, está falando del mensaje, está falando de um mensagem. Como sabemos disso? Se nós outros nos ubicamos em todo o mensagem, vamos a entender isso. Há outra Bíblia que habla outra coisa? Que habla tu Bíblia? Queridos hermanos, no le crean a todos lo que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Tá bueno, me gostou. Lá NVI diz, queridos irmãos, não creem qualquer que pretenda estar inspirado por ele Espírito. E na Reina Valera traduz espíritos com letra minúscula, porque está falando de qualquer. E lá a NVI traduz espírito com letra majúscula, que está se referindo ao Espírito Santo. Qual que está certa, pastor? Já disse, não, as dois. O que passa que a Reina Valera, muitas delas vezes, traduz ao pé da letra o que estava escrito. Ah? Sim. Claro, porque o texto em si está falando de isso, del falso profeta. E falso profeta tampouco está referindo-se à la bestia, não está se referindo ao Apocalipse, Juan, nesse momento. Ele está falando de la igreja, de nós outros, porque esta foi uma carta à la igreja, para arreglar problemas personais, para arreglar problemas de gente. Não foi uma revelação. O Apocalipse sim é uma revelação, e ele mesmo habla que é uma revelação, não? Revelação quer dizer que está el velo, não? Vamos seguir lendo. Porque muitos falsos profetas han salido por el mundo. Ou seja, muita gente com el ânimo de predicar o evangelho ha salido por el mundo a predicar o evangelho. Isso está bueno? Sim, estaria bueno se predicar a verdade, estaria muito bueno, não? Imagina se esses apóstolos trútil, não? Maldonado, Cash Luna, não Cash porque é plata, não? Imagina se eles predicassem a verdade, não? Que tem milhões de seguidores. Imagina se predicar a verdade. Seria uma bendição terrível, não? Pero generalmente quem predica a verdade não tem igreja llena. Não estou fazendo uma crítica a igrejas grandes que predicam a verdade. Não estou falando que toda igreja grande é del diabo que não predica a verdade. Nada disso. Não estou me acendo lá. A última azeitona de tarro, eu quase falei em português, não? Que em português é a última cocada. Sabe o que é cocada? Cocada é um doce hecho de coco e açúcar. E às vezes metemos leite condensado, e queda riquíssimo. Não te gusta a cocada? Eu já isso não vi a cocada cá. Igual é difícil para dar o ponto, não? É bem difícil, tem que ir revolvendo. Lá tradicional é coco e açúcar e nada mais, não? E clavel de olor para... pero depois tem coco, leite condensado, e aí vai metendo todo, até mesclado com ananá, com outras frutas, que é riquíssima. Para mim é riquíssima, não? Pero eu como e peço a me doer na cabeça na hora. Ataca meu hígado. Eu também sou muito doce. É muito doce. Então, às vezes nos crejamos é o último, não, é o melhor de todos, não é isso. Pero isso, eu hago essa referência a que quem predica a verdade são poucos e não tem tanta fama. Por quê? Porque foi assim com Jesus, foi assim com os profetas,
foi assim em toda a Bíblia. E por que agora é diferente? Por que agora há tanta fama, não? E por que eu querer ser tão famoso, não? Jesus não foi tão famoso. E mirá que Jesus era Jesus, não? Pastor, a Bíblia está falando pabada, a Bíblia diz que sua fama chegou, tá bem, chegou até aí. Pablo foi muito mais que Jesus no sentido de la predicação, não de sua fama chegar a vários lados. Pero Pablo mostrava quem? A Jesus. É logo que a fama de Jesus, nesse sentido de la predicação dele, ha chegado a todo o mundo, não? Praticamente até hoje. Digo praticamente porque a Bíblia diz que quando o evangelho for predicado a todo mundo, então se Jesus vai envolver, não? Bom, isso dito, vamos seguir legendo, porque está falando do espírito do anticristo, não? De todo aquele que predica de encontra. É nisto conhecer o espírito de Deus, todo o espírito, e agora ele hace uma separação. Espírito de Deus está escrito com letra maiúscula, porque refere-se ao Espírito Santo, e Espírito que confessa que Jesus Cristo ha venido em carne, é de Deus. Ou seja, e esse outro Espírito está falando, está em letra minúscula, porque está falando do Espírito del hombre, de toda a pessoa que confessa a Jesus. Vamos seguir lendo. E ritos. Ah, não, 3, não? E todo o espírito que não confessa que Jesus ha venido em carne, não é de Deus. E este é o espírito del anticristo, al qual vós outros habéis ouído, que viene, e que agora já está no mundo. Agora, hago uma ressalva cá, e meu amigo Juan, eu te pongo me gusta, pero se Juan viver em nossos tempos, ele ia ainda mais partes acá, não? Por quê? Pastor, a Bíblia não serve. Não estou falando nada disso. Temos que trazer a Bíblia à interpretação de nossos dias. E nos dias de Juan, quando uma pessoa se convertia, ou seja, até hoje, no Oriente Médio, não vou nem falar do Oriente Médio, vou falar da cultura asiática. E o Oriente Médio está em Ásia, tá bem? Todos sabem que está em Ásia, não? Está em Ásia. Pero também, África também tem muito essa cultura asiática em si. Pelo que vou dizer, quando uma pessoa se converte a Jesus, a ver se a redundância é para que entendam. Nós outros dizemos, levantei a mão, isso é oração de fé, isso é o cursito como é que é o nome? Discipulado, me bautizei, não? E somos desgraçados pecadores, continuamos em qualquer, cada dia negamos a Jesus de uma maneira diferente. As pessoas asiáticas, quando recebem a Jesus de verdade. Por quê? Porque antes de eles receberem a Jesus, eles são rechaçados pelos familiares, muitas delas vezes são buscados para ser mortos, são desheredados. Por exemplo, não necessita ir tão lerrano, não? Antonella, de onde é que nós outros fomos mesmo? Aí nessa granja? Fomos a uma granja japonesa? Missarro, não sei o quê. Bueno, não importa, não. Era uma granja japonesa. E estava lotado o estacionamento. E na frente estava uma plaqueta com estacionamento. Aí eu fui e entrei. E era um japonês. Bueno, porque a granja da frente era japonesa. Você vê que os japoneses se reuniram, não? Uma colônia aí. E depois me quedei falando com ele. E eu vi que tinha coisa cristiana, não? Eu disse, que raro, um japonês cristiano. E ele estava contando a história. A mamã dele, aí eu disse que também somos cristianos, depois disse que sou pastor. A mamã dele não habla com ele, lo rechaçou, lo desheredou, não quer falar com ele. E o chavão é grande já é mais grande que eu, não sei quantos anos tem, já deve ter uns 60 anos, a madre dele e ele vive com esse dolor, não? Porque, primeiramente, ele casou com uma argentina. Nesse caso, eu até entendo a madre dele. Pero não entenderam, Tista? Bueno,
Por aí, por esse viés, eu até entendo um pouco a madre dele. Pô, ele casou com uma missioneira, não? Eu também casei com uma missioneira, não? Pero que não é de missione, pero bueno. Estuvo, de onde nada estuvo. Quando eu contava lá dos testemunhos. Los lápis de papá não, Isabelle. Não, porque vai romper isso. Bueno, Dani, então você já vai, se sacou a fibra assim, já vai. E essas aí que estão? Porque eu já dei 1 milhão de fibra para ela, de lápis, e eu tenho que ter algo meu, porque depois eu tenho que colorear cá também, minhas coisitas, não? Tenho que pintar cá, tenho que marcar. Minha Bíblia também está toda marcada, porque ajuda na hora de predicar. Bueno, então o que quero dizer? A gente era fácil de entender na época de Juan, diferentemente de nossa época, que é difícil de entender qual é o evangelho verdadeiro. Às vezes nos confunde muito, porque o diabo ele não pode reproduzir-se, não? E procriar-se e ter mais diablitos, não? O diabo não pode, porque ele é um ángel. Sim, era budista, que a religião dele é budista. Sim, e a tradição, e ele se casou com uma argentina, que já rompeu a tradição e todavia se converteu ao evangelho, então se a madre se enojou com ele. Claro, sim, claro, cresceu no budismo toda a vida. E, bueno, e então o que eu dizia, que o espírito, naquela época era fácil, porque eles quando se convertiam de verdade. E quem não se convertia negava Jesus. Negava Jesus, negava a existência de um Deus, ou creia em vários deuses. Pero hoje, eu dizia, o diabo ele não se pode multiplicar, tá bem? Porque os ángeles, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, não, que seremos como os ángeles, não se dão em casamento, ou seja, não podem manter relação sexual para procriar-se, tá bem? E a que procrie será algo híbrido que vai nascer, não será um demonito mais, tá bem? Porque quero dizer com isso, e isso eu já estou explicando, hago uma ressalva cá, um parêntese, e explico na predicação, que muitas das vezes nós dizemos, não, o demônio está cá, o outro demônio, a igreja que tem, sempre o demônio está aí, não? E sim, seguramente. Pero bueno, imagina que a população cresceu muito mais, não? E que os ángeles caídos, não? Que é até diferente dos demônios, mas os demônios eles não se podem reproduzir, não? E agora, uma coisa que eles podem ser é adquirir conhecimento, seguir adquirindo conhecimento. E eu digo, não, eu já dito isso em outras predicações, o diabo ele não tem o poder de entrar em nossa mente e saber o que estamos pensando. Não tem o poder de la onisciência, que é um atributo de Deus, de saber todo. Isso é onisciência, ter total conhecimento de toda a ciência. Pero o diabo é um óptimo psicólogo, não? E ele vê. Se um simples mentalista, pessoas que estudaram isso, podem te mirar e por lá, por perguntas que ele vai fazendo, não? E por lá maneira de nossa face, não? Nossos restos, e ele sabe o que estamos pensando. Claro que no sentido de adivinhar também, não? De tentar saber, não no sentido de Deus. E o diabo, imagina o diabo, um ser milenar que já está, não? Então, se ele for perfeccionando também, eu sempre digo isso, de onde o diabo quer estar? Em la igreja. Porque em la macumba ele diz, bueno, acá já estão me adorando, então eu digo esses pabotes, manda um diablito já, qual o diabo mais chiquito? Bueno, vai já. Tanto é que na própria religião deles, não, tem suas hierarquias, não? Inclusive
La Macumba, essa Umbanda, não, Macumba que vem do Brasil, Umbanda e Quimbanda vem de África diretamente. Essas entidades demoníacas são pequenas comparadas ao satanismo, não? A própria bruxeria, de los níveis que há, não? Entre eles mesmo, digo. Por que digo isso? Porque o diabo, ele quer cegar nosso entendimento. O que ele quer é que não entendamos qual é o verdadeiro evangelho. E na época de Juan, dentro de todo, quedava um pouquinho mais fácil. Que o texto sigue dizendo o quê? Que havia muitos enganadores. Já parei em qual versículo? 4? Sim, vamos ler o 3 novamente. Eu vou ler todo logo, porque eu já estou explicando o delante, não, o que vai vir depois. Então, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é venido em carne, não é de Deus. E este é o espírito delante de Cristo, a qual vós outros habeis ouído que viene, e que a hora já está no mundo. E ritos, vós outros sois de Deus, e los habeis vencido, porque maior é ele que está em vós outros, que ele que está no mundo. Eles são del mundo, porque isso hablam do mundo, e el mundo los hoje. Nós outros somos de Deus. Ele que conhece a Deus nos hoje. Ele que não é de Deus, não nos hoje. E nisto conhecemos ele Espírito de verdade. E ele Espírito de erro. Então, você basicamente, quem é de Deus? Quem é a vontade de Deus? Quem vive uma vida em acorde à palavra de Deus e a interpretação correta da palavra de Deus, não? Que a interpretação correta não é pôr um saco, uma corbata, não é uma vestimenta, não é um estereotipo. Pero é claro que o verdadeiro cristiano ele vai tentar se adaptar ao modelo bíblico cada dia mais, não buscar a mensagem de Jesus. Qual é? Amar, perdonar, ajudar, sempre digo o mesmo, não? Caminhar a segunda milha, tentar buscar mais de Deus. Agora, voltando cá, eu me acordo de uma experiência que eu tive, e a mim não me gusta de predicar experiência, pero tem que ver com o texto. Uma vez eu estava echando um fórum demônio, e foi até cá já na igreja, foi até cá nessa igreja, não? Já em Brasil tuve um par, não? E acá também. E essa muito não hecho nenhum, não? Havia algum demônio aí? Não, está flojito, não, né? Glória a Deus, o demônio está com medo. A ver, está com medo ele de vir cá. Pero às vezes se atreve a entrar, não? E eu falava com a pessoa, e eu pensava, bueno, a ver, me parece que a pessoa volviu, não? Porque o que passava era que a pessoa ia e volvia. Às vezes era o demônio, às vezes era a pessoa. Então, se eu disse à pessoa, vou confessar que Jesus Cristo, e aí já não confessava. Jesus Cristo, e aí, bueno. Ou seja, por isso eu sempre digo, ojalá fora demônio, ojalá a gente estiver endemoniada, seria o melhor do mundo que a gente estiver endemoniada. Porque quando um não está endemoniado, nós outros, na autoridade de Jesus, que não é minha autoridade, eu não tenho poder nenhum, mas o poder de Jesus, vamos, repreendemos, e o demônio se tem que ir, não? Porque é em nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. O grande problema do cristianismo de hoje é que a gente não está endemoniada. A gente está influenciada por el demônio, por errôneas predicações, que tem conteúdo bíblico, que está basado na Bíblia, tem base bíblica, as predicações, pero base distorcionada, tal qual o demônio lo hizo com Cristo. Como isso? Provar os espíritos. Tá bem, o título está bem, que eu ia dizer, estou falando tanto de diabo, vou cambiar o título, não? Que nem me gusta de falar de diabo, me gusta de falar de Jesus. Pero o texto está falando de isso, não? E Deus está direcionando para isso. Acá, inclusive, eu escrevi um par de outra coisa, não? Aunque vou ler isso acá, que os comentaristas, não? Agarrei de alguns comentários, vou ler para vocês. O demônio, ele cria sofismo. Os sofistas nasceram já com os filósofos, não?
que basicamente o sofista, ele transforma uma verdade em mentira e uma mentira em verdade, que é basicamente o argumento usado pelos políticos, não? Ou por pastores, por el diablo, por pastores influenciados por el diablo. Vou ver, o diabo com Jesus ele usou a Bíblia, e ele citou textos que existiam. Não é que ele falou, segundo eu creio, segundo eu professo, segundo minha religião. O diabo não usou a religião dele. Ele usou a religião de Jesus, vamos dizer assim, não? Entre comillas. Jesus não tem nenhuma religião em si. Mas ele usou um linguagem bíblico. O que ele usou? Se tu eres o Filho de Deus, pode saltar de cá, que os ángeles te vão... E é verdade, na verdade que sim. E se tu eres Filho de Deus, bueno, transforma essas pedras em pão. Ele tinha a capacidade de fazê-lo. Pero ele não tinha que provar nada para o diabo, não? E o cristianismo de hoje é um cristianismo triunfalista e que temos que provar todo o tempo tenho que provar para minha mulher, tenho que provar para a minha igreja, tenho que provar para... Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar o exemplo, ou seja, eu tenho que dar o exemplo, isso está certo, pero o que quero dizer é que eu tenho que dar provando para a gente o quão inteligente sou, o quão suficiente sou. Esse é o evangelho de hoje, e não é o evangelho de Cristo. Jesus disse, ao revés, ele disse, aquele que quer ser o maior, que seja o servidor de los demais, que seja o menor, que sirva a los demais, que bendiga a los demais, que ajude a los demais, não? E nós outros queremos viver esse evangelho que os discípulos creiam que estava certo, não? Que era o triunfalismo, de poner um à direita e outro à esquerda de Jesus, e de reinar com Cristo. É bem certo, o que dizem esses predicadores mentirosos, algumas coisas dizem certo, que vamos a reinar com Cristo, é bem certo, pero isso é um momento escatológico, isso é um momento da história, ao qual vai ocorrer. Pero também digo que está ocorrendo a hora, pero qual o reinado de Cristo? É quando eu deixo Cristo reinar em minha vida. Quando eu permito que Cristo atue em minha vida de uma maneira tão grande que eu empece a cambiar. É difícil cambiar ou não, irmãos? É difícil. Eu estou há muitos anos tentando cambiar. E tenho vícios que todavia não posso deixar. Que isso, pastor? Usa droga? Depende do que vai diga que é droga, não? Já em Brasília, nós outros usamos lá a palavra droga para dizer essa porqueria, algo que não é bom, que não presta. Que droga que é, não? Dizemos assim, não? Pero todos nós outros temos vícios, e não estou falando de uso de entorpecentes, nada mais, não? Qualquer coisa pode ser, celular, ou a tele, ou tanto ócio, ou a loucura de... Bueno, qualquer coisa pode ser nosso vício, não? Às vezes estamos viciados em nos preocuparmos. Se não nos preocupamos, cremos que somos irresponsáveis, não? E isso se torna um vício. E isso mengua nossa fé, não? Então, quando Juan está falando de los anticristos e está falando desses espíritos, está falando de pessoas que não confessam a Jesus Cristo. Pero, pastor, nós outros confessamos, sim. Vou ler aqui um pouquinho do que preparei acá de alguns teólogos, não? Não devemos crer que todo o que escutamos por alguém, porque tudo que escutamos porque alguém diga que se trata da mensagem inspirada de Deus. Não, isso daí diz comentarista de Diário Viver, da Bíblia Diário Viver. Claro, porque nem tudo que a gente diz é palavra de Deus, não? Às vezes tem muitos versículos da Bíblia, e se agarramos a Bíblia, irmãos, a Bíblia é a madre de toda heresia que há por aí. Infelizmente, a gente agarra a Bíblia e se vai inspirando, inclusive, outras religiões também se inspiram na Bíblia, não? Em versículos, em provérbios da Bíblia. Provérbios não digo é livro de provérbios, porque a Bíblia tem provérbios esparcidos por todos os lados, tal como tem salmos também, não? Então, por vários lados, agarra ele mensagem, contenidos da mensagem e vai tirando. Está em moda, incrível, já em Brasília,
Já em Brasília, confesso, se for contar católicos com protestantes e toda a larama protestante, não? 80% do país é cristiano, professa cristianismo. Pero o que cristianismo é? Se realmente eles professassem um cristianismo bom, verdadeiro e correto, quanto Brasil deveria ser o país melhor do mundo para se viver, e não lo é. Tem violência, tem desamores, tem todo o problema que tem acá, e pior, multiplicado por milhões, porque são milhões já, não? Ou seja, se há tantos cristianos, não deveria ser um lugar melhor, e, sem embargo, é um lugar pior, não? Então, se o verdadeiro cristiano tem que ser o quê? Como conhecemos, não? É o tipo que se congrega, mas se congrega bem, não? Não vem porque o pastor diz, senão o pastor se vai no canal. Tem prazer, quer buscar, quer venir. A forma de vida, tem uma forma de vida diferente. Era assim, dessa maneira, e vai cambiando. O problema não é não cambiar, porque não cambiar, eu não cambiei todavia, eu estou no processo. O problema é não querer cambiar, ou não crer que tem que cambiar. Porque se eu creio que não tenho que cambiar, já está. Vou cambiar o quê? Não? É igual quando alguém me diz, não, Deus me disse. Então você vai vir e me dizer o quê? Se Deus te disse, quem sou eu para dizer que Deus não te disse, não? Eu estou dizendo ironicamente, porque eu te posso provar na Bíblia que Deus te disse ou que Deus não te disse. Porque senão, se eu não tenho a Bíblia como meu parâmetro, como vai quedar a nossa vida? Aleatório, não? Bueno, assim nasceu o pentecostalismo, não? Aleatório. Eles estavam numa igreja bautista, dos movimentos, o último, né, da hora, não? E de repente quedou, tá bem. A gente pensou assim, glória a Deus, foi maravilhoso isso, não está mal. Pero há que haver um parâmetro, porque se não é um parâmetro, para onde foi, não? Bueno, temos que acordar desse texto, não? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. É próprio Jesus, ele nos disse isso, disse a seus discípulos, não? Quando ele, no final de Juan, do Evangelho de Juan, capítulo, creio que é 20, quando termina em 21, não? Jesus sopra o Espírito Santo neles, antes da Pentecostés, e diz, o Espírito vai guiar os teres a toda a verdade, não? Em la igreja primitiva abundava o carisma. Carisma é o que chamamos de pentecostalismo hoje, não? É o sistema carismático, não? E não faltava homens perversos, isso está dizendo um comentarista, não? Que distorcionavam na verdade, fingiam ter dons espirituais sobrenaturais. Porque é muito fácil, eu dizia, começar a profetizar acá, e a primeira coisa que a pessoa vai ser o quê? Vai ter uma motivação tremenda. E é muito fácil, uma pessoa motivada, irmãos, o ser humano foi aluna. O Chavão disse que vai a Marte. São 2 anos para ir a Marte. 2 anos para volver. Porque, para poder agarrar a sincronia, não, da órbita da Terra, a cada 2 anos, a Terra e Marte quedam mais cercana, não? O Chavão está louco, não? O Elon Musk. Era simplesmente impossível mandar um cohete para riba, e lograram. E depois mandar o cohete, quantas explosões, quanto problema tiveram até lograr mandar um cohete para... O tipo mandou um cohete para riba e o cohete voa e pousa, sem nadie manejando. Isso é incrível. Isso é incrível. O homem, quando está motivado, logra, o ser humano logra qualquer coisa. Então, se é muito fácil eu tirar uma palavra, eu estou te dizendo, Deus vai ser em tua vida. Vou te mover, sacar tu colita dela cija, começar a te mover, e vais a ver que vais a lograr. E se não logra, sabe o que eu digo? Vós não tuviste fé. O homem de Deus desatou a palavra profética, não? Como eles dizem. Deu a profecia e vós não te moviste. Então, se quer a profecia? A profecia no Antigo Testamento não era assim. A profecia dizia, isso vai passar. E ponto final. E isso passava. A pessoa nascendo ou não, isso passava. Ponto final.
não? Então, é muito fácil a manipulação. Então, se temos que nós outros orarmos sempre e estarmos espiritualmente buscando de Deus, não? Acá um comentarista diz assim: lá profissão de fé é o quê? O que eu professo, não de minha fé, será la señal que vamos a conhecer os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Orro com isso. É uma verdade isso acá, não? É uma verdade bíblica, porque Jesus disse o quê? E conhecereis a verdade os hará livre. E o mundo vai conhecer que ustedes são meus e eu estou em ustedes, se ustedes amam. Vão ver que o evangelho de la prosperidade aleja as pessoas. O movimento pentecostal aleja a pessoa. Por quê? Eu sou melhor que vós, porque eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou mais espiritual. Isso é verdade ou não? Ustedes acá já vieram de igreja pentecostal. Eu já toquei em igreja pentecostal. Às vezes dava medo, não? Hermanito em pessoa professor, já dava medo quando vinha aquele hermano rirano. E aí depois eu já empecei a um charlatão mais, Depois quando eu empecei a conhecer os hermanos, eu disse, não, Deus não pode ser. Se Deus é assim, eu saio da igreja, porque a esse Deus eu não quero servir. Um Deus contraventor, um Deus que usa uma pessoa para falar em nome dele, pelo que ela vê, a pessoa hace qualquer coisa. Não se pode. Não condiz com o mensagem da vida. Então você não és uma verdade. Verdade é quando minha vida condiz com o mensagem. Agora, não estou falando de uma falsa espiritualidade, não? Temos que ter a consciência que todos somos pecadores. Eu não digo que eu sou o exemplo nesse sentido de não pecar, mas eu sou o exemplo em vários sentidos, não? Eu, vós e nós outros devemos ser exemplo, ser sal da terra e luz do mundo. Então, temos que ter muito cuidado com esse mensagem adulterado, esse mensagem malo da palavra de Deus, que nos produz dano. Eu não tenho nada contra o movimento pentecostal, nem sentido de búsqueda, de buscar mais o Espírito Santo. Isso está corretíssimo, isso meus irmãos pentecostais vieram e está maravilhoso, isso eu pongo um me gusta. E nesse sentido, eu sou pentecostal, querer buscar mais de Deus, buscar mais consagrar-me mais, buscar mais experimentar, viver uma vida mais profunda, com mais manifestações espirituais. Agora, o que é manifestação espiritual? Sabe o que é manifestação espiritual? É que tu hijo te enferme e vós não te volva louco. Isso é uma manifestação espiritual tremenda, porque, como diria Rob, a sua mulher, é Senhor Deus, Senhor Jeová, alabado seja o nome do Senhor, bendizido seja o nome do Senhor. Deus sabe o que hace. Nós outros temos que aceitar sua vontade, não? Eu estou falando de isso para coisas específicas, não estou dizendo, Senhor, dá-me um trabalho e quero ficar acostado todo dia, bueno. Não estou falando de isso, não? Porque às vezes a gente agarra a palavra e o pastor dijo, tá bem, parar um pouco, não? Vamos ubicarmos em tempo e espaço e no contexto de cada palavra. Bueno, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, não? Mas já que Deus já nos ajude, vamos dizer que nós outros podamos entender, não? Vamos pedir ao Senhor a ser esse compromisso com Deus. Cada um é um compromisso tuyo, Deus, não? Senhor, me ajuda a buscar mais e a poder entender mais sua palavra, não? Jesus Cristo disse, ele estava lá já predicando, e os religiosos chegaram e puseram um me gusta para Jesus. E Jesus quedou fome, puseram um me gusta. Torei famoso, ganhei um like, não? Agora, eles depois perguntaram a Jesus, gostaram da mensagem todo, pero a gente disseram assim, como sabemos que esse mensagem que vai estar predicando não é verdade? E lá a contestação de Jesus não poderia ser outra, não? Tão simples. Jesus era um chavão muito simples em sua resposta. Ele disse, praticar que vós vai ver. Já pararam para
Amar. Sabe o que é amar? 1 Coríntios 13 é pouquito todavia, não? Amar é sofrer. Não estou falando de tóxico, não? De pareja tóxica. Essa daí mandar o psicólogo e se marcar uma liberação, isso não tem jeito, maneira boa, separar, não pode viver toxicamente, não, que um não morre, não se pode. Igual isso é um outro tema, não? Isso é um tema para, senão vai agrandar cá todo, não? E não estou a favor do divórcio dessa maneira, não, por qualquer coisa. Pero uno não pode viver de uma maneira tão tóxica, tão mala, não? Aí basta, aí fim. É isso que eu quero dizer. Então, vocês, pedamos nesse momento, cada um haga essa oração privada a Deus. Aproveite, se joga uma oração general, pero ustedes pidam ao Senhor, o Senhor nos ajuda a ver. E temos que provar, temos que agarrar essa palavra e dizer, bueno, vamos praticar isso cá. A ver se eu logro passar nessa prova, se eu logro ser aprovado. E vamos começar a ter uma comunhão com Deus incrivelmente grande. E vamos começar a ter comunhão los uns com os outros. E nosso entorno vai começar a melhorar. A que no trabalho, por exemplo, siga o mesmo mal. Vê que cada um a cada de vocês que trabalham. Há algum mal em tu trabalho, sim ou não? Há algo mal. Se não há, então você vai fazer mal, não? É mal sou vós, é tóxico sou vós, não? Sempre há algo mal no trabalho. Então, agora, Senhor, me ensina a ver oportunidades, de diferença, não? Diferenciar essa visão. Bom, vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças, glória e honor a tu nome. E, Senhor, como foi dito agora, te rogamos, te pedimos, Santo Espírito, que tu nos ajude a ver. Já sabemos que tu nos conduz a um caminho bueno, a uma vereda. Como diz tu palavra, eu mostrarei um melhor caminho. Que maravilhoso. Esse melhor caminho é o caminho do amor. É nesse texto maravilhoso que diz que vai mostrar um caminho mais excelente. Senhor, queremos caminhar por esse caminho. Sabemos que tu eres esse Deus de Salmo 23, que adereça uma mesa farta, uma mesa plena, uma mesa adornada, abundante, em la presença de nossos angustiadores, hace nossa copa rebosar, prover sobreabunda sobre nossas vidas, nos bendize de uma maneira tal que é simplesmente maravilhosa, esplêndida, incrível. Tu eres esse Deus. Só queremos dar-te glória, graça, honor, adoração a tu nome. Senhor, queremos praticar mais tu palavra. Dá-nos força cada dia, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.